Olá! No vídeo de hoje, a professora Sueli de Souza Canhete destaca que a leitura é fundamental na vida das pessoas. Ela permite que o ser humano se conheça melhor e se torne alguém melhor. Quando você me pergunta, né, qual a importância da leitura em nossas vidas, eu acho que eu já deixei transparecer nas outras respostas que eu dei, mas aqui tem uma questão muito específica que eu considero a mais importante em relação à leitura, que é a possibilidade que eu tenho de, ao ser um leitor cada vez maior, é de me conhecer sempre mais e melhor, e por isso ser alguém sempre mais e melhor, como alguém que dá conta de ler o mundo e as outras pessoas a partir da leitura que faz de si mesmo. Além disso, os livros já desde a infância dizem muito sobre quem nós somos. O meu exemplo é clássico. Quando criança, nós netos dos meus avós maternos, como eles moravam num sítio, nós netos íamos passar as nossas férias em grande parte na casa desses meus avós, até porque tinha uma tia que morava ao lado, mãe da Marlene, que é a minha amigona hoje sempre, desde berço, né? Eu tenho uma fotozinha minha num berço e ela do meu lado em pé cuidando de mim. E quando nós íamos para lá, a minha avó, muito sábia, à noite com aqueles netos todos numa casa sem luz, né, ainda, sem televisão, o que ela fazia? Ela nos contava muitas histórias. E dentre as histórias que ela nos contava, a que fez eu me apaixonar foi Pinóquio. Por quê? Porque Pinóquio era alguém que adorava as aventuras, que adorava correr mundo, que pudesse sair de casa, mas que tivesse um lugar para voltar, se as coisas não dessem certo. Então o Pinóquio conhecia tantas coisas porque ele podia viajar, ele podia sair da sua casa para isso. Podia em termos, porque na maioria das vezes ele deixou o pai Gepeto entristecido, porque eram, na verdade, fugas as suas viagens. E eu me encantei porque eu tinha uma paixão enlouquecedora pela possibilidade de viajar e conhecer o mundo. Tanto é que quem é das antigas, em Corupá, deve lembrar que lá chegava um circo. E esse circo me chamava muita atenção com aqueles caminhões que eram carregados quando terminava a temporada deles e que iam embora. E algumas vezes eu pensava, seria bom fugir com o circo por um tempo, porque eles viajam tanto conhecendo o mundo, né? Eles vêm todo ano para Corupá e quando não estão em Corupá eles estão viajando. E eu, na minha inocência, achava que naquele tempo dava para conhecer muitos lugares fazendo um itineráriozinho de um ano. Então, vejam que as histórias que me marcaram, tanto na história que a minha avó contava, né, do Pinóquio, que ela lia também, como essa minha relação com o circo, com a arte, que já era uma coisa implantada em mim, me dizia quem eu era. Eu era alguém que queria correr o mundo, alguém que não queria ficar parado. E a prova é de que a história do Pinóquio já apontou para mim quem eu seria. E eu me agarrei nessas coisas, porque automaticamente a gente se agarra, não de forma consciente, né? E eu viajei o mundo por trabalho e no trabalho ganhando dinheiro para viajar mais, no lazer.
porque era uma coisa que ficou impregnada em mim. E, ao mesmo tempo, aquela história lá atrás, da década de 50, foi a história que me fez vir em 2001 pesquisar aqui na Itália, comparando Pinóquio com Emília. Isso demonstra que a importância do texto na vida da gente é fundamental. Não que todo mundo tenha que fazer pesquisa ou sair viajando, mas outras dicas que os textos vão dando e mostrando quem nós somos e por que somos e como somos. Então, essa é a grande importância da literatura nas nossas vidas. E hoje, se eu já não viajo mais tanto, depois de estar aposentada, mas eu viajo através dos livros que eu leio, né? Então, e hoje mesmo com essa idade, aposentada na universidade, mas eu trabalho muito ainda com atividades online, de consultoria para montagem de bibliotecas, de consultoria para escritores novatos que querem análises críticas e sugestões para suas obras. Então, tenho consulentes de várias partes do Brasil e continuo nessa ligação com a leitura, porque ela é fundamental para as nossas vidas. E daí eu já antecipo que o jeito de ler e de se fazer leitor é muito diferente para cada um.